de Deus, estamos aqui mais uma vez trazendo para você, meu irmão, minha irmã, uma palavra de paz, de esperança. Se Deus permitiu, você está assistindo, vai participar desse culto virtual hoje, domingo, dia 22, correto? Então, vamos aproveitar que estamos vivos e celebrar a nossa saúde, a nossa vida em tempos em que estamos vivendo uma comunhão diferente, a comunhão no isolamento. Aproveito até para, nesse início de culto, nós pensarmos acerca dos nossos irmãos em Cristo que vivem em países, em lugares em que não é permitido a aglomeração de pessoas para adorarem a Jesus e precisam ficar nas suas casas, que é a igreja perseguida, que é a igreja sofredora. Então nós estamos vivendo algo parecido. Nós estamos precisando ficar em casa, não está dando para ir ao endereço da nossa comunidade de fé. No entanto, a gente não deixou de ser igreja. Nesse dia, então, nós vamos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas e é importante que eu e você, de forma submissa, de forma humilde e obediente, sigamos as orientações que estão sendo dadas pelos pastores da nossa cidade, no sentido de secretário de saúde, prefeito do estado, governador, ministro da saúde, essas pessoas que têm uma responsabilidade também autorizada por Deus para nos proteger de situações que possam vir sobre as nossas vidas. Nesse momento, então, eu convido você a orar na sua casa, agradecendo ao Senhor e pedindo por tudo isso que está acontecendo para que possa acabar no menor tempo possível e com o menor número de pessoas afetadas. Feche os seus olhos aí para a gente orar. Deus de amor, te agradecemos por esse momento que estamos reunidos em Tua presença. Ó Deus, na certeza de que o Senhor é o dono de todas as coisas e que diante do cenário que estamos vivendo no Brasil e no mundo, socorre-nos diante dessa epidemia, dessa pandemia, para que o menor número de pessoas possa sofrer, Senhor, e que diante da passagem desse evento, possamos refletir sobre tantas outras coisas na nossa história, na nossa rotina, nas nossas prioridades. Esse culto, ó Deus, está acontecendo na vida de cada um agora, nesse momento, e que o Senhor possa receber essa adoração e esse louvor em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus, porque independente das lutas que tenhamos aqui na terra, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos conduz em verdade e diante das tempestades, diante das tribulações que possamos vir a viver, temos a certeza absoluta que o Senhor está conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, queridos, convido você a abrir a sua Bíblia, se você quiser, impressa, ou no seu celular, e ainda vai aparecer o texto bíblico aqui nesse vídeo, para que juntos nós possamos meditar num salmo muito conhecido, que quase que de cor a gente receita, se encontra no capítulo 23 do livro de Salmos, a palavra do Senhor, não é isso? O salmo do pastor, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Um texto importantíssimo para nós iniciarmos esse momento de culto, esse momento de celebração da nossa fé. E também convido você agora para louvar ao Senhor e nós vamos cantar o cântico Eu Me Alegro em Ti e logo depois Que Segurança Sou de Jesus, do HCC número 417. Faça isso, se você estiver sozinho em casa ou se você estiver com a sua família, faça isso com alegria no seu coração.
Meus irmãos, nesse momento nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor e pensar no ambiente que nós estamos vivendo hoje, no cenário que nós estamos vivendo hoje, da qual nenhum de nós tínhamos passado aí a maior parte da geração no Brasil e no mundo, quando essa pandemia, esse vírus corre o mundo inteiro de uma forma tão rápida, e nisso a gente reflete sobre globalização, como o planeta ficou pequeno, e nesse caminhar a gente vê como as nossas agendas, a nossa rotina pode mudar num piscar de olhos. E isso já aconteceu com você em algum momento, em questões pessoais, questões internas, outras externas, circunstâncias que às vezes envolvem família, que às vezes envolvem um trabalho, que às vezes envolvem a nossa saúde. Mas nesse momento nós estamos vivendo algo como cidadãos do mundo, como homens e mulheres que estamos nos adaptando diante de uma nova rotina na tentativa de minimizar os danos produzidos por esse vírus. Parece até que a gente está vivendo um desses filmes que a gente já viu em algum momento sobre contágio, sobre vírus que vão destruindo vilas, cidades, né? Aqueles protagonistas que são os heróis, né? Cientistas, infectologistas, médicos, aqueles que morrem sempre na busca de buscar uma solução, de buscar uma vacina que venha a destruir a enfermidade. Mas muito mais do que um mal do corpo, Jesus Cristo foi aquele que na cruz do Calvário, ele nos trouxe a vacina que nos deixa imunes da destruição da nossa vida. Jesus nos dá o caminho para a eternidade, o caminho para o céu. Não ficamos imunes dos problemas, da dificuldade, mas Satanás não tem mais poder sobre as nossas vidas, demônios não têm poder sobre as nossas vidas, e mesmo diante das tribulações, das tempestades que possam vir, eu e você temos em Cristo Jesus condições totais de vencermos esses momentos. Então, nessa reflexão do dia de hoje, quando fala desse ambiente que vivemos, não posso deixar de aproveitar a ocasião para falar com você desse companheiro que é o álcool gel, que a gente, quando sair de casa, precisa utilizar direitinho nas mãos, não é isso? Para higienizá-la da melhor forma possível, lembrando que lavando as mãos corretamente na sua casa, no seu trabalho, é o melhor método, correto? Ao tossir ou espirrar, coloque o cotovelo, saia da sua casa para compromissos verdadeiramente importantes. Tudo isso são gestos de disciplina que vão nos ajudar a minimizar toda essa situação. Nessa caminhada não poderia deixar de pensar num texto que nós conhecemos muito bem, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41, que você poderá ler na sua Bíblia, ou pelo vídeo aqui também, que será publicado para você. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se calou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Texto, como eu falei, queridos irmãos, bem conhecidos por todos nós, que fala de um evento de Jesus atravessando o mar da Galileia,
mas que é um lago, para dizer a verdade. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Em 2018, Deus me permitiu ir lá em Israel e conhecer o Mar da Galileia, fazer um trajeto numa embarcação, e a gente percebeu que quanto mais a gente chegava no centro do mar, ali no interior do lago, o vento aumentava e pequenas ondas tinham. Então, nem sempre é fácil chegar do outro lado da margem. E quando essas coisas acontecem, nós precisamos aprender algumas lições com isso. Nos dias de hoje, irmãos, nós, diante de qualquer cenário que possamos viver, somos testados pelos eventos a tomarmos atitudes corretas, sábias, inteligentes e equilibradas. Temos visto aí no contexto do coronavírus que tem pessoas que estão agindo de forma atabalhoada, de forma em correria, não obedecendo e ouvindo as orientações das autoridades que dizem que não vai haver escassez de alimentos, nem desabastecimento de qualquer produto, mas mesmo assim estão indo para os supermercados, comprando um monte de coisas e tirando a oportunidade do outro de ter. Álcool gel, então, está difícil de encontrar. Enfim, são atitudes que mostram que determinadas pessoas não têm aquilo que nós chamamos muito nos dias de hoje de inteligência emocional. São nos momentos de dificuldades que nós vamos ver quem são as pessoas que verdadeiramente caminham nessa administração de vida. Quando nós pensamos nas tempestades que acontecem conosco, nós precisamos entender que nós vivemos emoções, elas existem em nós, mas não podemos deixar que esses eventos venham tirar de nós aquilo que é importante. Às vezes é uma decepção que vem, é uma mágoa, uma dor, uma enfermidade. E qual tem sido a nossa postura? Quando nós pensamos nessa atitude, lá em Gálatas 5, 22 diz que um dos frutos do Espírito é a mansidão, domínio próprio. A gente precisa administrar isso. É a presença de Deus em nós. Precisamos buscar fazer o que é certo, segundo a vontade do Senhor. Mas o medo também faz parte da nossa agenda. O medo natural nos dá cria um sistema de proteção, mas tem medos que viram patologias, que se tornam situações difíceis. Nesse dia, que nós estamos chamando de domingo, na gravação dessa mensagem, e a gente está tratando isso com muita naturalidade aqui com a equipe. Jesus estava no barco, nesse momento ele foi descansar, a tempestade chegou, tudo ficou diferente, mas por que Jesus estava ali dormindo e descansando? A gente acredita que Jesus, irmãos, estava tranquilamente ali, porque ele conhecia intimamente a Deus. Quando temos intimidade com as pessoas, nós sabemos com quem a gente lida, na maioria das vezes. É no casamento, é no relacionamento fraterno, no contexto de igreja, no contexto de família. Mas isso é fruto de muito tempo de caminhada, correto? Quando nós pensamos em Cristo Jesus e Deus Pai, nós vamos ver que esse relacionamento de pai e filho, ele é eterno. Então Jesus, o nosso Salvador, enviado por Deus, o Deus encarnado, estavam sempre juntos, caminhavam juntos, e Jesus nunca ultrapassou nenhum limite que envolvia a soberania de Deus, a soberania do Pai. Quando nós olhamos para esse evento que envolvia forças da natureza, que envolvia vento, que envolvia o mar, nós sabemos que as ondas elas estão maiores dependendo da velocidade do vento. Então, mas quem criou o vento? Quem criou o mar? Nós sabemos quem criou. Jesus, irmãos, estava ali fazendo a vontade do Pai.
ele já tinha ensinado as pessoas, ele já tinha falado através de parábolas, ele tinha falado sobre a parábola da candeia, a parábola do semeador, ele tinha falado sobre o grão de mostarda, e naquele momento eles resolveram ir para o outro lado do Mar da Galileia. Então ele estava na missão. O fato de nós estarmos fazendo a vontade de Deus não significa que nós não teremos tempestades, dificuldades e barreiras. Se você acredita nisso, você precisa amadurecer na fé. Mesmo em obediência, mesmo em santidade, mesmo fazendo a vontade do Senhor, nós vamos encontrar dificuldades. Uma vez que elas surjam diante de nós, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus precisa vir à tona. E nesse caminhar a gente vai revelando o amor de Deus através das nossas ações. Quando nós tratamos aqui de uma forma metafórica, o mar é o mundo que está à nossa volta, o barco é a igreja de Cristo, correto? E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos também manter essa intimidade com Deus. Vivemos num tempo também que a teologia da prosperidade fica prometendo coisas, fica ensinando coisas que não existem na palavra de Deus quando pregam uma imunidade, uma ausência de sofrimento. Se o próprio Cristo sofreu, nós iremos sofrer também. Então, no dia de hoje, talvez você esteja sofrendo, não tanto com o coronavírus, eu espero que você não seja infectado e eu também não, mas talvez você esteja passando por um câncer, passando por um problema de saúde, o abandono de uma pessoa, a decepção, uma traição, o seu trabalho já não é tanto o mesmo, você talvez esteja desempregado, você talvez esteja com outros tipos de sintomas, ou uma tempestade abateu a sua história no dia de hoje, ou nessa semana que passou. Independente disso, nós temos um Deus que caminha conosco. Quando nós pensamos nisso, é bom que a gente faça um passeio lá por Atos 27 e 28, depois você pode ler todos esses dois capítulos. Nós encontramos o apóstolo Paulo navegando numa embarcação que ia para a Itália, que ia para Roma, onde Paulo precisava se encontrar com César, diante da situação que envolvia sua condição de prisioneiro. Quando eles estão passando pela região de uma ilha chamada Malta, vem aquela grande tempestade e destrói praticamente toda a embarcação. Mas só que Paulo estava em paz, porque ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus já havia avisado a ele através de um anjo que nenhuma das 276 pessoas que estavam ali naquela embarcação iriam morrer, e eles seriam então livres daquele momento. Eles chegam naquela ilha, eles são acolhidos por aqueles habitantes, eles são alimentados, protegidos. Paulo aproveita e prega o evangelho. Quando isso acontece? Quando Paulo vai aquecer as suas mãos naquela fogueira, uma cobra morde a sua mão, e tantos outros pensavam que ele iria morrer, mas nada aconteceu com ele. A partir dali, ele aproveitou a oportunidade, curou pessoas em nome de Cristo, ensinou a palavra do Senhor e deixou a semente do Evangelho lá. Independente daquilo que eu e você possamos viver, sempre é oportunidade de levar a palavra de esperança. Então, você que me ouve nesse momento, diante do cenário que a gente está, não seja um portador de mensagens ruins, de mensagens de fake news, acerca do coronavírus. Se você não tem certeza do que você vai colocar no seu WhatsApp, escrever um texto ou passar para alguém, não passe. Aproveite esse momento para falar de fé, para falar de esperança, para tentar interpretar esses acontecimentos no mundo a partir das profecias bíblicas, sem discurso terrorista ou qualquer coisa desse gênero. Então Jesus conhecia intimamente a Deus, Jesus conhecia intimamente o seu Pai, e por isso ele estava tranquilo. Aprendemos que Paulo também vivenciou todo aquele momento, mas ele tinha um relacionamento com Deus e passou sem murmurar. Como pastor de vocês, eu sempre falo isso, que a murmuração é adoração ao diabo. Jesus então adverte aos seus discípulos acerca disso. Em segundo lugar, por que Jesus dormia ou descansava? Porque ele confiava inteiramente em Deus. Como eu falei, Jesus, em todos os momentos em que andou pela terra, ele andou em conformidade com a sua missão.
porque aquele que deu a missão era o próprio Deus, e ele confiava naquele que deu a missão. Quantas vezes eu e você, por algum motivo, desconsideramos quem é Deus? Talvez estejam algumas pessoas falando sobre isso. Como pode Deus permitir que esse vírus mate mais idosos, já está matando crianças ou destruindo tantas famílias? Até porque é Deus que é o dono do coronavírus, ele faz parte da criação. Mas a soberania de Deus, ela é implacavelmente misericordiosa, amorosa e eterna. Como nós não somos, a gente não entende muitas vezes o propósito disso tudo. É confiando em Deus é que a gente caminha, mesmo não entendendo os porquês das coisas. As tempestades, então, que virão em nossas vidas, talvez você esteja passando, ela vem com um propósito. E qual é o propósito? Muito maior do que eu e você imaginamos. Aí a gente tem que continuar confiando no Senhor. Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que vai o seu relacionamento com Deus? Ainda que inicialmente, como eu falei, nós não entendamos, no tempo certo, Deus vai revelar. Eclesiastes 3 nos ensina que existe um tempo para todas as coisas. Inclusive diz que é tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Talvez o contexto não seja esse, né, quando a gente fala de relacionamentos, mas hoje somos chamados a nos relacionar com as pessoas não muito próximas. E isso significa amor. Porque se eu me aproximar muito de alguém que está ao meu lado, eu posso infectá-la, mesmo não sabendo que sou um transmissor. Esses paradoxos nos fazem refletir. E eu tenho certeza que o mundo todo mudará protocolos na sua história a partir desse evento, nesse tempo. Então, irmãos, tempo para todas as coisas. A gente sabe que existem situações na nossa vida que são provocadas pelo pecado, outras pela perseguição, outras por provações, para que o nosso caráter seja aprovado. Agora, tem coisas que não entendemos agora, no momento, só entenderemos depois. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, irmãos, nós vamos ver que Jesus nunca foi pego de surpresa por nenhum evento. Quando nós fazemos a leitura dos 4 evangelhos, nós vamos perceber o quanto Jesus agia em consonância com o seu Pai, com Deus soberano e Criador. Nessa reflexão, então, de confiar em Deus, não dá para não pensar de José. Qual José? Aquele que a gente chama do Egito. Mas antes dele ser o José do Egito, ele era um menino, filho de Jacó. Tinha uns irmãos que não eram muito gente boas, que o venderam como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi traído pela esposa de Potifar quando inventou uma situação de assédio sexual. Potifar não acreditou nele, colocou na cadeia, e lá na cadeia ele abençoou pessoas. Alguns não o ajudaram como deveria, e assim ele foi confiando no Senhor, e os textos que se encontram lá no capítulo 37 a 45 de Gênesis vai dizer que Deus estava com José sempre, a mão do Senhor estava com ele. E nós não encontramos em nenhum momento José numa murmuração, numa reclamação. Até que Deus revela para o faraó que haveria fome na terra. E só José poderia interpretar o sonho, que era aquele das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E a interpretação, hoje nós sabemos. E é interessante que para os nossos dias de hoje, queridos irmãos, quando nós falamos de prevenção, não é isso? Quando Deus revelou para José que os 7 anos de vacas magras seriam fome, que ele deveria armazenar continuamente por 7 anos comida na terra, eles se prepararam, criaram protocolos, uma logística, silos, armazéns, para que a população inteira pudesse ser salva. Então o próprio Deus revela o que ele ia fazer e usa pessoas para darem a solução. Hoje, posso dizer assim de uma forma metafórica, que existe um monte de Josés do Egito trabalhando nos laboratórios para descobrir a vacina desse coronavírus, que faz parte da criação de Deus. De uma forma preventiva,
para que o menor número de pessoas possa morrer. Então, Jesus confiava no Senhor, José do Egito confiava no Senhor, e o povo foi salvo, a nação de Israel foi salva, que naquela época era só uma família de 75 pessoas. Os propósitos de Deus são maravilhosos para a minha vida e para a sua vida também. Precisamos viver com retidão, precisamos confiar no Senhor, precisamos seguir a vontade de Deus com tranquilidade, irmãos, com sabedoria. E aí, como é que está a sua confiança no Senhor? Está cada vez mais forte, cada vez mais firme, ou está cambaleando em alguns momentos? Em último lugar, queridos, nós encontramos Jesus dormindo porque ele descansava tranquilamente em Deus. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Pai amoroso. E como Pai, ele cuida dos seus filhos. Eu sou pai de 2 filhos e nesses 24 anos quase de paternidade, eu sempre fiz o melhor pelos meus filhos. Em alguns momentos, sem dúvida, eu falhei e não consegui dar tudo aquilo que talvez necessitasse. Mas eu tenho limitações, Deus não. Nesse momento, querido irmão, querida irmã, Deus, que é o Pai, é o Criador, Ele está suprindo a necessidade de todos nesse momento. Então, Jesus sabia disso, até porque era um com Ele, esse poder que Ele tinha. Então, nós precisamos saber também, encontramos na palavra de Deus, Jesus falando no Sermão do Monte, não estejais ansiosos com o dia de amanhã. Então, não deixe que a ansiedade tire do seu coração a tranquilidade. Deus pode mudar, irmãos, o rumo de qualquer situação, para o bem ou para o mal. É interessante que essa semana, ouvindo o filósofo Cortella, professor Cortella, num programa muito interessante, fica uma sugestão para você, chamado Café Filosófico, ele falava sobre o significado da palavra evolução. Evoluir não significa sempre evoluir para o bem. Tem pessoas que evoluem para o mal. Vivemos um problema agora de pandemia que ela pode evoluir para o mal. De que forma? Matando mais pessoas. O que vai depender da evolução das coisas são muitas as nossas atitudes, e isso envolve descansar em Deus. Se eu e você não confiarmos na soberania do Senhor, nós deixaremos de viver a ação de Deus. Então, como no último sermão que eu preguei, gravado, que Tiago fala que nós precisamos ser o quê? Tardios para falar, tardios para irar, e prontos a ouvir. Precisamos ouvir mais o Senhor e descansar naquilo que Ele fala conosco. Então, o dia pode começar com sol, ficar nublado, chover, vir o frio e o calor em poucas horas. A sua agenda pode mudar a partir de um telefonema, a partir de uma mensagem. Hoje, no dia de hoje, no caso não domingo, mas o dia que eu estou gravando essa mensagem, recebi a notícia de um irmão que a sua esposa está com câncer de mama. Olha só como é que mudou a agenda. Temos orado por irmãos aqui em nossa igreja, irmã Irenice está internada, irmã Josinete está internada, a Rosângela, prima da minha esposa, está com câncer de mama, nas 2 mamas. Estou com uma amiga, irmã chamada Fátima, com câncer no intestino. Enfim, são lutas. Outros têm a sua agenda mudada, evoluída para o bem, quando chega a notícia de um emprego, quando você está desempregado, quando você estava com alguns sintomas, como muitas pessoas agora nesses exames, não é isso, do coronavírus, quando vem com resultado negativo. Imagina a alegria que está. Mas nesse momento tem um monte de pessoas que estão confinadas em suas casas, navios, hotéis, por causa de um diagnóstico que mudou a sua história. Diante disso, irmãos, não podemos nos apavorar. Temos que ver sempre possibilidade de chegarmos na outra margem. E Jesus, que estava no barco, via essa possibilidade. Infelizmente, os discípulos que se concentraram no problema não conseguiram ver. Jesus vai dizer que era por causa da timidez da fé. Irmãos, se nós não exercermos a nossa fé, nós não veremos a ação do poder de Deus. Quando nós percebemos e olhamos para o texto,
nós vamos vendo que Jesus descansava em Deus por causa do seu relacionamento com Ele. Precisamos, então, caminhar nesse propósito. Quando a gente vai para o Salmo 37, lá nós encontramos a palavra descansar, o verbo descansar, deleitar, não é isso? Confiar. Deleitar significa uma alegria íntima e suave. Nós precisamos, queridos, da melhor forma possível, em todos os tempos, buscarmos esse descanso em Deus. E aí, está descansando no Senhor? Tanto no sentido literal, de diminuir suas atividades, nesse retiro espiritual que a gente meio forçado estamos vivendo, mas você está descansando em Deus emocionalmente? Dizem que até remédios estão faltando nas farmácias, porque as pessoas hipocondríacas, não é isso? Querem ter na sua casa como se o mundo fosse acabar, e a gente sabe que o mundo não vai acabar dessa forma, queridos. A palavra de Deus já falou isso. Quando nós pensamos em descansar em Deus, irmãos, a gente vai lá no livro de Daniel, capítulo 3, e nós encontramos lá 3 personagens que nós conhecemos muito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que no momento de fidelidade ao Senhor foram parar na fornalha, porque eles não se curvaram à idolatria de Nabucodonosor. Quando ele fez aquela estátua, quando ele mandou o povo adorar, eles não se curvaram, por quê? Porque eles sabiam que só existia um Deus, como nós sabemos que só existe um Deus. Eles então pagaram um preço alto por não se curvarem. Eles foram mandados para a fornalha para serem queimados vivos, como era uma das formas cruéis daqueles tempos de impérios antes de Cristo. Não que a maldade tenha diminuído, pelo contrário, ainda vemos muitas coisas estranhas. Mas a gente vai perceber, queridos, que naquele momento, quando eles entram ou são jogados naquela fornalha, as suas ataduras são retiradas, e eles se levantam, andam pelo fogo, e ali tinha a presença do Filho de Deus, desse mesmo que estava lá no barco, não é isso? O Deus eterno, que Ele está em tempestade conosco, Ele está na fornalha, Ele está no frio, Ele está no calor, e aqueles 3 jovens foram protagonistas de um evento extraordinário, que nós nunca mais vimos essa narrativa na palavra de Deus, para que evidenciasse a soberania de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós podemos nos curvar diante de outros ídolos, a religiosidade, a avareza. Talvez nesses momentos que estamos vivendo agora, pessoas estão idolatrando sistemas, pessoas estão idolatrando remédios, pessoas estão idolatrando o consumo exagerado de comida ou qualquer outra coisa. Precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Jesus então descansava, irmãos. Deus muda as situações. Efésios 3:20 diz que Deus faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nesse tempo de incertezas, deixa que o Espírito Santo manifeste o poder através de você. Mas não é num discurso triunfalista, queridos, que muitos crentes, inclusive pastores, estão indo para as mídias sociais, dizendo que as suas igrejas ficarão abertas porque nenhum mal cai sobre a tenda dos filhos de Deus, usando o Salmo 91 de forma completamente equivocada. Nós precisamos entender que diante das intempéries da vida, nós precisamos ser prudentes e cuidadosos. Já ouvimos até pessoas dizendo que a gente tem que ir para a igreja, porque assim como o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas do povo hebreu lá no Egito, e as pragas do Egito não vieram sobre o povo, nós precisamos também estarmos na casa de Deus, porque nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. É tanta heresia, é tanta asneira e tanta besteira, mas numa simples reflexão do texto, não é isso? A ordem de Deus fique na sua casa, porque o anjo vai passar na rua e vai matar quem estiver na rua. Então, nos dias de hoje, vamos ficar em casa da melhor forma possível e não vamos fazer da pandemia um pandemônio, como muitos estão falando por aí. Queridos, Deus sempre nos surpreende de várias formas. Deus agiu através de tantas pessoas, servos dele e outros que nem eram.
O próprio Nabucodonosor, que está nesse contexto aqui, em outro momento é usado por Deus. Ciro foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Deus está usando pessoas agora, líderes, para que todo esse evento que está acontecendo no mundo seja minimizado. Agora, queridos, precisamos descansar no Senhor. O que estamos vivendo é algo único. Estamos vivendo uma situação, eu tenho 50 anos, nunca vivenciei isso. Algumas pessoas estão fazendo críticas descabidas, dizendo que tudo isso é uma fantasia, né? Até lideranças políticas não deveriam fazer isso, né? Dizendo que tantas pessoas morrem de dengue, chikungunya, de zika, mas só que elas são transmitidas por mosquito. É só a gente se proteger do mosquito. Mas agora é transmissão de pessoas. E nós nos relacionamos com muitas pessoas. Precisamos agir de forma tranquila no nosso dia a dia. Nesse momento, irmãos, que nós olhamos para a palavra do Senhor, encontramos Jesus ali num relacionamento com o Senhor. Quando Jesus se desperta do sono, o texto diz que ele repreende o vento e o mar. Em algumas versões você vai encontrar a palavra amordaçar. Nós precisamos nesse momento, queridos, amordaçar as fake news. Nós precisamos amordaçar a boca do diabo. Nós precisamos amordaçar a mentira. Nós precisamos amordaçar tantas coisas ruins, a injustiça social. A gente precisa amordaçar a corrupção. Diante de cenários, nós podemos repreender a enfermidade, porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, que a oração do justo tem muito sem efeito. Mas cuidado com esse discurso triunfalista e religioso nos dias de hoje. Então, em determinado momento, Jesus critica os seus discípulos falando sobre timidez e desafiando-os a exercer a fé, a chamando a responsabilidade para si mesmo. Nesse momento, o Senhor Jesus nos critica também se nós estamos agindo timidamente. Exerça a sua fé, aquela que Deus colocou no seu coração, para que você continue caminhando. Naquele momento específico no Mar da Galileia, os discípulos atemorizados diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que eu e você, nessa caminhada, possamos continuar navegando no mar da vida, firmes, olhando para outra margem, que para nós, metaforicamente, é a eternidade, é o céu. As ondas e os ventos, eles virão, mas algumas embarcações só navegam, aquelas que têm vela, os veleiros, porque existe vento. É bom que eu e você aproveitemos as oportunidades. Os surfistas só navegam no mar, nas ondas, porque existem elas. Então eu não sei qual é a tribulação que você está passando, qual é a tempestade, mas nesse momento ore ao Senhor pedindo a Deus sabedoria para que você administre esse tempo como um tempo de fé, um tempo de amadurecimento, lembrando, queridos, que Jesus está no barco, não é isso? Como diz aquele corinho antigo, meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto, não é isso? E a gente vai caminhando ou navegando para Jerusalém, para Nova Jerusalém, para o céu. Diante de tudo que a gente tem vivido, independente do cenário comunitário, mundial que a gente está vendo do coronavírus, ou de algo pessoal da sua história, nunca esqueça, queridos, que o Senhor é o dono das tempestades, e sempre elas virão, mas sempre o Senhor vai dizer para elas: acalma-te, aquieta-te, e nós vamos conseguir chegar aonde precisamos chegar, porque a nossa vida é dirigida pelo Senhor. Então, nesse momento, você vai orar, vai ruminar, trazer a reflexão, meditar nessa palavra, no dia de hoje, na semana que está começando, e diante de tantas coisas que ainda poderão acontecer, nunca esqueçam do amor incondicional e intencional de Deus por nós, e Jesus é a personificação de tudo isso. Então, queridos irmãos, que o bom pastor,
esteja com você, que a saúde que vem dele venha nos fortalecer em todo o tempo, para que juntos possamos continuar firmes nessa jornada. Amém? Deus te abençoe e, quando permitir o Senhor, nos encontraremos brevemente. Meus irmãos, algo que eu preciso pontuar nessa noite também é a importância da fidelidade de cada um de nós com o dízimo do Senhor e a oferta do Senhor. Nós conseguimos até agora metade do orçamento do mês, então você pode fazer através da transferência bancária e vai sair o número da conta no vídeo aqui. Você pode ir ao banco se você quiser e puder. Você pode vir aqui durante a semana no horário comercial, entregar o seu dízimo aqui no ofertório, no gasofilácio, que você conhece muito bem, e a tesouraria vai administrar isso com sabedoria. Então fica essa palavra. Antes de nós louvarmos ao Senhor cantando o hino Sossegai, que fala da mensagem que nós pregamos nesse dia, eu queria que você visse uma cena agora e pensasse nisso, deixasse ela um pouco no seu coração e refletisse sobre isso. Viu a cena? Então, esse lugar aqui só tem sentido com a sua presença. Jesus não salvou bancos, Jesus não salvou paredes, nem janelas, nem lâmpadas, nem nada. Jesus salvou você. Por causa desse motivo, nós não estamos nos congregando, mas continuamos em comunhão. Então, você é mais importante do que toda essa estrutura.
estarmos no dia de hoje gravando este culto. E, ó Deus, que as pessoas que estão assistindo esse momento possam te adorar em espírito e verdade. E queremos te agradecer, Jesus, porque diante das tempestades da nossa vida, o Senhor está sempre conosco. Senhor Deus, queremos orar por essas pessoas que no dia de hoje estão trabalhando nos laboratórios, nos hospitais, nas clínicas, em toda a área de saúde desta nação. Abençoe o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dê a ele sabedoria, junto com o seu colegiado, para criar toda a parte de contingência e protocolos sanitários, que venham, Senhor Deus, diminuir a incidência desse vírus. Pedimos pelos governantes nas esferas municipal, estadual e federal, para que todos possam, com prudência, utilizarem do poder que têm para salvar vidas. Queremos pedir pelos idosos, que é a faixa etária, Senhor Deus, mais propensa e mais frágil. Queremos, ó Deus, pedir pela segurança pública. Queremos pedir, ó Deus, por aqueles trabalhadores que precisam continuar firmes nos seus lugares de trabalho. Quem trabalha nas concessionárias de água, Senhor Deus, para que a gente tenha água em casa. Aqueles que trabalham na concessionária de luz, no transporte. Os agricultores, ó Deus, que plantam e colhem. A parte de transporte, ó Deus, não permita, Senhor Deus, que soframos nenhum desabastecimento, que os mercados, supermercados, as feiras, os sacolões continuem com o alimento e que possamos, ó Deus, agir de forma natural e equilibrada. Ó Deus, continue a abençoar o teu povo que caminha na terra com fé. Ó Deus, não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma situação dessa. E, ó Deus, a vida continua e o Senhor é dono dela. Ajuda-nos a aprender com tudo isso e vivermos com submissão ao Senhor. Tira de nós a vaidade, o orgulho, Senhor Deus, achando que porque somos bem-sucedidos, bem-aventurados, ou tenhamos algumas coisas a mais do que os outros, estejamos imunes, ó Deus, a um vírus microscópico que tem destruído tantas pessoas. Obrigado pelo teu amor, continue abençoando a Bíblia de Cascadura, que haja fidelidade no meio do teu povo em todos os sentidos, e esperamos, ó Deus, viver novos encontros assim que for possível. E enquanto não for, estaremos orando com os nossos joelhos dobrados, cuidando uns dos outros, protegendo uns aos outros. E que, ó Deus, os nossos corações possam no dia de hoje estarem sossegados, porque o Senhor é o dono de tudo. Amém e amém. Deus abençoe você.